Já estamos de volta com o programa Hora Geral. Nesta manhã de sexta-feira estou conversando com o prefeito de Praia Grande, prefeito Alberto Mourão. E eu deixei uma pergunta no bloco anterior para que o prefeito responda agora aos telespectadores com relação a qual o posicionamento que a população da região metropolitana da Baixada Santista deva ter com relação a esses projetos que a gente ouve há anos e alguns começam a sair e outros parece que se tornaram esquecidos, né? Coloca na prateleira e a gente não ouve mais falar sobre ele. Prefeito, qual o papel de cobrança que, na sua concepção, a população deveria ter junto aos nossos governantes? A população da Baixada, ou a população de qualquer região metropolitana, porque esse adensamento obriga a ter um pensamento metropolitano ou de uma cidade, se preocupa muito pouco com o plano diretor, plano de metas de médio e longo prazo. Eu vejo agora a gente está fazendo a revisão do plano diretor, a gente tem que ficar implorando para as pessoas irem à reunião, numa obrigação dela de opinar, de pensar, de estar lá. 300 mil pessoas estão em casa e comecem a pensar sobre a sua cidade, não da forma imediatista, mas a forma de médio e longo prazo. Como é que ele pensa que a cidade tem que ir? Para onde ela tem que ir? Qual é a sua vocação? Né? E esta região tem sua vocação. Né? Nós temos a nossa vocação pela presença de alguns estimuladores econômicos. Praia é um estimulador da economia, então você tem que saber o que você quer fazer com essa região. As cidades conurbadas. Porto, né? é um estimulador, polo petroquímico é um estimulador. Então, as universidades. A presença perto de uma das maiores populações do mundo metropolitana é um polo estimulador, porque na verdade ele é consumidor e quanto mais perto se produzir esse polo consumidor, melhor. A presença de estar perto do porto, que pode ser a porta de saída para a exportação, nós podemos ser um local de base de setores produtivos que se voltem para o Mercosul ou se voltem para o grande continente brasileiro, porque nós temos 8 mil quilômetros de costa e que nós podemos melhorar o transporte de cabotagem nesse país para poder abastecer. Nós estamos transportando carro em Cegonha, daqui para a Bahia, daqui para o Nordeste, em vez de estar no mundo todo moderno, com a cabotagem. Então, tem muita coisa que a gente... Então, olhando para esse cenário, analisando os cenários, analisando as nossas vocações, aí é que entra, Douglas. Às vezes, alguns projetos ficam parados, porque quando alguém olha do lado de fora, fala assim, isso não é factível, isso não é possível. Outros ficam não esquecidos, mas as pessoas cobrando, era só época de eleição, só falou isso por causa da eleição. Por quê, Douglas? Porque demora a liberação ambiental, toda uma sistemática. Você viu Andaraguá, 6 anos de liberação ambiental, 6 anos. Depois de concepção do projeto, ainda levou 6 anos e tanto para que passasse pelo Conselho, e ainda nós vamos ter 2 anos aí pela frente para terminar, 3, 4, quer dizer, 1 ano mais na segunda e terceira liberação, e aí depois início de obras. Bom, o que eu quero dizer, que você nos pergunta, que eu acho que é extremamente inteligente, a gente tem que entender o seguinte: falta discussão do que é prioridade. De repente, a gente vai buscar 4 bilhões, 5 bilhões de financiamento para investir, às vezes, em 2 ou 3 obras que a gente tem que dizer qual é o custo-benefício. Quer dizer, é prioridade esse empreendimento? Qual é o benefício disso? Ou virou um ícone para alguém, um interesse porque idealizou aquilo e que tem que sair? E será que aquela obra vai impactar tão pesadamente no setor? No dia a dia da população. Ou é melhor você investir num transporte maciço na região Baixada? Pô, se a gente quisesse levar um BRT até Peruíbe, nós precisaríamos de 1 bilhão a mais do que nós vamos gastar agora, certo? Será que nós vamos gastar 3 bilhões em alguma obra aqui na região que não vai fazer o efeito de coisa? Se eu tivesse que gastar 1,5 bilhão, em vez de 1 bilhão para chegar até Peruíbe, mais tanto para chegar a Cubatão, eu integraria essa região toda com transporte coletivo de massa, fazendo com que Santos não ficasse oprimido, porque Santos tem 400 mil habitantes, não cresce há 30 anos. E por quê? Porque todo filho, neto de santista está se dirigindo à cidade vizinha indo morar lá. E a gente precisa saber que o celeiro de expansão econômica da Baixada está em São Vicente, está na parte continental de Santos, ou está nem Santos na parte continental, prioritariamente ainda na zona continental de São Vicente e na zona de Praia Grande. Se você não criar fluxo de transporte, velocidade de interligação, é óbvio que a gente não atrai o setor produtivo. Ele não quer funcionário chegando cansado na sua fábrica. Ele não quer,
Até porque o tempo de percurso da casa até lá já é contado também com os acidentes de trabalho. Lógico. Né? Então, se ele ficar 2 horas no trânsito, nós estamos contando 2 horas de coisa. Precisa mudar esse perfil. Então, voltando à questão do plano diretor, será que a gente está fazendo essa análise? Custo-benefício, na busca de recursos, agora, de projetos? O plano diretor é discutido em cada cidade, em cada município. Ou seja, o senhor acha importante de se criar um plano diretor metropolitano? Eu só acredito em plano diretor, como esse plano diretor não é obrigatório, eu só acredito em plano diretor onde haja a participação de todos os setores da sociedade, todos os atores da sociedade, todos os atores da sociedade. Quem deveria provocar isso? O Condesb? Ele fazendo um plano diretor, mas não adianta ouvir só os técnicos das prefeituras e os prefeitos. Nós temos que ouvir todos, o setor produtivo, os trabalhadores, todo mundo participando desse processo, mas amplamente divulgado e amplamente debatido ali, sabe? Fazer as audiências públicas nas câmaras municipais, fazer a coisa discutir, fazer as pessoas pensar, porque isso cria um sentimento de unidade. O debate vai nascer à luz. Estamos conversando com o prefeito de Praia Grande, prefeito Alberto Mourão. Prefeito, perguntas estão chegando pelo 3041-6777, o João Tavares, da Vila Mirim. Parabéns pelo excelente trabalho que o senhor vem fazendo em Praia Grande. Esperamos que o senhor encontre apoio do governo do estado para continuar assim. Um abraço. Além das palavras elogiosas ao prefeito, é importante também lembrar que a partir de 2015, Praia Grande vai contar com um deputado estadual, que é o deputado Cássio Navarro. Eu digo Praia Grande porque o deputado Cássio Navarro é de Praia Grande, mas lógico que ele é um representante de todo o estado de São Paulo. Isso melhora o seu relacionamento com o governo do estado? O que Praia Grande vai ganhar tendo um representante agora na Assembleia, prefeito? Olha, a Praia Grande vai ganhar, sempre ganha, porque por ter um deputado, né? É óbvio que... Eu tenho uma coisa assim, a gente tem que ter um papel de estadista quando está à frente de qualquer coisa. O estadista realmente ele abre mão de algumas coisas suas, dos interesses políticos para realizar, para transformar uma sociedade. É por isso que se olhar a história do Brasil, você vai encontrar alguns estadistas e alguns que governaram. Né? Um estadista tem esse papel do sacrifício. E eu disse para o Cássio que ele tem que ter a visão metropolitana. Independente de nascer filho de Praia Grande, ele tem que ter a visão metropolitana. Ele tem que fazer a crítica regional, construtiva, e às vezes ele não pode ter medo de até falar, olha, não é para lá que tem que ir para cá, e não, às vezes não vai ter que ser para Praia Grande, vai ter que ser para outra cidade, Concordo. Porque sistemicamente isso resolve, senão vai contra o meu discurso. É o que eu falei. Do estadista. Então, eu falo para ele, se você quer crescer politicamente, tem que ter uma visão macro de sociedade. Não dá para ser clientelista nem fisiologista. Se for um parlamentar que atua sendo despachante da sua cidade, ele não vai ajudar a cidade. E eu vou dar um exemplo aqui. Quando tinha os problemas de congestionamento em Praia Grande, alguém falou, vamos pedir recursos para o ramo 700. Eu falei assim, não é agora, é mais barato a gente fazer ainda os faróis de São Vicente. E eu fui ao governador e falei assim, eu quero uma reunião em São Vicente. Quando ele ligou para mim, eu falei assim, eu quero reunião em São Vicente. Mas porque você era prefeito de Praia Grande? Alguém deve ter lido o jornal e falou, o que o Mourão está fazendo? É louco? Vai fazer uma reunião para pedir 200 milhões para São Vicente? Não! Está lá a minha reunião, gravada aí no meio de comunicação, porque eu sabia que se não fizesse aqueles farol, não ia resolver. E que era mais rápido e mais barato fazer aquilo agora. E deixar os 700 para quando tivesse um Andaraguá. Que é o caso que está sendo aguardando licenciamento. Qual o mal disso? Outro dia eu conversei com o secretário de Estado de Saúde e falei que tinha que fazer um hospital novo em São Vicente. Ah, por quê? Pô, você é louco? Você não precisa de mais 200 leitos? Preciso mais 200 leitos. Mas põe 250 leitos em São Vicente para ver se não resolve o meu problema e Deus da cidade. O que o prefeito Mourão está falando é algo totalmente fácil e até brincando, não precisa nem desenhar. As cidades, como elas estão conurbadas, é muito mais fácil de resolver os problemas e o que o prefeito rapidamente falou no começo desse bloco já é notado. No censo de 2010, o êxodo de muitas pessoas da cidade de Santos para Praia Grande especificamente. Eu tenho muitos amigos que moravam em Santos e estão morando em Praia Grande. Por questão de qualidade habitacional, por questão de valor, sim, né? Os imóveis são mais baratos se comparados à cidade de Santos. E o único problema que eles reclamam é a demora. Douglas, vou dar um exemplo para você. A cidade de Santos hoje deve ter
440 mil habitantes. Tem 440 mil habitantes, tem a Santa Casa, tem alguns leitos públicos nos outros hospitais. Tem o Guilherme Álvaro. Tem o Guilherme Álvaro. Somado todos os leitos públicos que a cidade de Santos é mais do que ela precisa. Concordo. Do ponto de vista técnico. Para o morador de Santos. Então, a hora que perceber o seguinte, cada vez que você traz novos leitos para dentro de Santos, você traz mais fluxo de veículo, que cria transtorno para o cidadão santista. Não é isso? Exatamente. Agora, se eu levo um hospital para São Vicente, um na zona continental, outro na zona insular, eu resolvo o problema de São Vicente. São Vicente não manda para Praia Grande, São Vicente não manda para Santos. Eu preciso de mais 100 leitos na cidade proporcional à população que eu tenho. E eu vou lutar para criar, né, esses leitos ao longo... Esses leitos seriam no Irmandúcio ou no novo hospital? A ideia é desvincular, a prefeitura ficaria com... construiria um hospital pequeno, menor, de 120 leitos, que seria só para neonatal, só para maternidade e clínica geral, que é a parte básica do Sistema Único de Saúde, e saúde infantil. Seria um hospital materno-infantil, na realidade, o nome certo, materno-infantil, mas com leitos de clínica, e estabeleceria que o Irmandúcio viraria de média e alta complexidade. Tá? Agora, eu sei que se tudo isso faz, mas aí 50% dos meus leitos hoje são ocupados por outras cidades. Então, é isso que eu quero que alguém estiver ouvindo em Praia Grande. Eu não estou querendo não querer leito lá. Não é questão também de justificar uma falta de atendimento. Esse é o diagnóstico real. Eu vou fazer um hospital materno-infantil e 50% daqui a pouco está ocupado pela região. Que tal fazer mais leitos em São Vicente também? Se eu não ajudar a lutar por São Vicente, nós vamos ter problema. Aí Cubatão tem problema, que tem um hospital mais do que necessário para ele, mas ele atende a região. Então a gente precisa equacionar essas questões. Hoje todos os leitos nossos estão mais do que ocupados de maternidade, porque não está funcionando a maternidade de Peruíbe, não está funcionando a maternidade de Mongaguá. E quem sobrecarrega onde? Vem no efeito de Rio, né? Praia Grande. Primeiro Praia Grande. Quando está lotado Praia Grande, nós temos que mandar para Santos. Os nossos, São Vicente não tem, nós temos que mandar para Santos os nossos, porque os nossos estão ocupados pela região sul. E aí o santista também fica nesse negócio, vai parar no Santa Mar, vai parar da coisa. Então, é ter essa visão de que em algum lugar não tem. Agora, prefeito, um outro aspecto importante, eu estou gostando do tema e tenho a certeza que o telespectador está compreendendo. Todo esse gargalo diagnosticado pelo senhor é algo que não existe, que não está acontecendo há 1 ano, 2 anos. Não, é anos. Já está se arrastando há anos. E eu sempre pontuei, se a população de Santos, se o morador passar aqui no Guilherme Álvaro, na Siqueira Campos, volta das 5, 5h30, ele vai ver vários veículos e observem as placas. E muitos deles até oficiais, que é de registro, que é de Cananéia, que é de Miracatu, ou seja, pessoas do Vale do Ribeira que vêm encontrar atendimento de saúde aqui na cidade de Santos. Itanhaém, com os leitos que serão feitos em Itanhaém, não precisa de um hospital de 250 leitos. Ele vai segurar parte deste movimento do Vale do Ribeira, em Itanhaém. Então vai estar um grande serviço como sede de regional do sistema de saúde do litoral, Peruíbe e Vale do Ribeira. Essa é a medida certa que o Estado fez. Não é para nós andarmos para trás, é para segurar, para não vir para frente esse fluxo. Então a gente tem que ter uma visão mais macro, e eu acho que faltou a alguns prefeitos essa coisa. Eu venho com esse discurso há anos e anos, e às vezes sou mal interpretado por algumas pessoas, pela população local, porque acha que eu estou abrindo mão para outras cidades, e pelos prefeitos, para algumas cidades, porque eu não quero que vá para aquela cidade. Não é isso, é porque lá já tem. E não adianta trazer que a solução do seu problema da ausência, é porque ele tem, mas ele não tem. É engraçado, ter e não ter, porque você tem, tecnicamente, excessivamente número de leitos, mas você não tem porque todo mundo está correndo para a tua cidade. Né? Mantém o fluxo lá atrás e essa cidade vai desapertar o sapato. Um outro aspecto aqui também, quem sou eu para fazer a defesa do prefeito Paulo Alexandre Barbosa? Mas a cidade de Santos, e eu digo o prefeito Paulo Alexandre, porque hoje ele é o prefeito, né? Ele acaba sendo muito cobrado, principalmente pela área da saúde. Digo o prefeito e o próprio secretário, Marcos Calvo, por causa desse grande número de pessoas que tentam encontrar atendimento aqui na cidade de Santos. Isso também não é uma desculpa com relação à precariedade de alguns setores dentro da área da saúde.
Mas em cima desse aspecto muito bem diagnosticado pelo prefeito Alberto Mourão e de conhecimento da população, eu já quero fazer um outro contraponto nessa prestação de contas no final do ano com o prefeito de Praia Grande. Prefeito, todo esse diagnóstico, ele clamaria, necessitaria que tivéssemos uma grande representatividade, tanto na Assembleia como na Câmara Federal. E nós observamos um grande número de abstenção e uma representatividade, com todo respeito aos parlamentares, tímida se comparada ao tamanho da nossa região. Por que será que a população não fez a reforma política e não apostou nos candidatos e até praticando uma eleição no voto distrital para que nós tivéssemos uma região mais forte, como, por exemplo, a região metropolitana de Campinas? É uma das decepções eleitorais para mim, porque ainda ontem, Douglas, eu assinei os ofícios pedindo recurso para o orçamento da União, verba carimbada dos deputados. Sim. E eu mandei a minha assessoria anteriormente, falei assim, eu quero ver quem teve mais do que 1000 votos nessa cidade e eu vou pedir recurso. Interessante. E pedi a relação e estou mandando o ofício. Oficialmente, estou escrevendo, estou pondo minha assinatura lá, até porque daqui 4 anos eu vou cobrar pessoalmente. Eu vou dizer, olha, eu pedi em tal ano isso para ele, tal ano isso. Agora, para a população parar de votar em quem nem vem na cidade, nem aparece, e que leva 10, 15, 25 mil votos. Eu não quero pontuar os nomes. Lógico. Cidadão, olha para a sua cidade, entra no sistema do Tribunal Regional Eleitoral, você tem a votação... Por município. Por município. Vê quem foi votado lá e percebe. E começa a cobrar desse cara que teve, numa cidade de Santos, como aí tem deputados que tiveram 30 mil votos, mais que o local, e nunca vão vir aqui para defender qualquer recurso para essa região. Não vão, porque se acham acima de tudo. Então, o que acontece? Né? Ou se votou por brincadeira num deputado federal porque quer gozar, quer brincar. Por achar que ele é engraçado. Que é engraçado, né? Ou votou porque era bonitinho, lá estava passando na televisão algumas coisas, e votou. E aí eu me pergunto, quando eu pego essas votações, eu falo assim, e agora? O que eu faço? Para quem que eu ligo? Até porque o pessoal da Baixada precisa entender o seguinte, o prefeito precisa pegar o telefone agora e ligar para alguém. Para quem que ele vai ligar? Para o Beto, para o Papa, né? Para o Marcelo Squassoni. Para o Marcelo. O prefeito vai ligar para o Cássio, vai levar para o Caio, Paulo, para o Paulo. Então, quanto mais representantes nós tivermos, mais força a região terá. Lógico, esse representante tem que ter qualidade também, tem que ter pensamento metropolitano, não pode ser um cara que trabalha com o fígado. Eu sou contra aquele prefeito, eu vou bater nele. Separa mandato de prefeito e cidade dos seus interesses. O seu mandato pertence à sociedade. Você tem que trabalhar em prol da sociedade, independente de que se o prefeito foi contra ou a favor de você num momento político qualquer lá atrás. Isso não existe. Você não está sendo esse rancor político responsável. Não avança? Não constrói. Então o mandato é seu. Mandato. Estou a serviço da sociedade. A procuração que a sociedade deu para ele. A primeira que você pega a sua procuração, você está passando tudo possível para você? Não pode fazer isso. Então, ou a gente cobra, né, que a gente procure sempre privilegiar a votação nos deputados locais e cobrar deles a execução. Prefeito Alberto Mourão, prefeito de Praia Grande, prestando contas e respondendo algumas perguntas dos telespectadores pelo 3041-6777. Hudson Lima, do Canto do Forte. Há muitos assaltos aqui na área do Canto do Forte, principalmente na rua Paris. A população está cansada de pedir policiamento. Quando isso irá mudar? Olha, eu acho que tem, como tem em todas as cidades. Eu não quero defender. Existe aí um problema que a gente precisa enfrentar e claramente, e eu vou falar uma coisa para o senhor aqui que está nos vendo, em especial que é de Praia Grande. Eu queria que a gente fizesse uma reflexão sobre essa questão de segurança no país. Mais uma vez, Douglas, se alguém pegar o meu primeiro pronunciamento quando eu fui para a Câmara Federal, foi sobre segurança. E se alguém pegar esse pronunciamento, vai ver que até hoje eu defendo a mesma coisa. E vai ficar aqui uma reflexão para a sociedade. Olha, o Brasil, eu tive cuidado de buscar, o Brasil, depois
nos últimos 25 anos, 30 anos, morreram quase 2 milhões de pessoas em homicídios na rua por assalto ou por esses crimes normais, sem contar crime passional, sem contar acidente de trânsito. 2 milhões de pessoas em 25 anos. O Brasil matou na rua. É uma revolução. O mundo todo, todos os países do mundo, nos seus conflitos bélicos, nas guerras, depois da Segunda Guerra Mundial, tirando a Segunda Guerra Mundial, que não matou muito também, foi 1.300.000 pessoas. O Brasil matou mais gente na rua sem estar numa guerra. Essa é a pergunta que nós temos que fazer. O que está acontecendo com a gente? O problema econômico, aí vou dizer para você, Douglas, quando eu assumi a primeira vez a prefeitura, nós tínhamos uma taxa de desemprego enorme no Brasil. Filas e filas de pessoas passando na porta das prefeituras e nós chegamos a fazer frente de trabalho e chegamos a ter 1.200 pessoas há 12 anos atrás fazendo em frente de trabalho. Porque era um caos. Voltem lá para trás, vamos para os jornais de 16 anos atrás. Da época. A gente acaba esquecendo essas coisas. E eu sempre falava, isso é cortina de fumaça, essa história, que resolvidos os problemas econômicos, a gente resolve o problema da violência. Mas a gente tem que ter convicção de que os índices de desemprego são menores. Tá? Bom, se os índices de desemprego são menores, por que está acontecendo então? Por que mataram 56 mil pessoas no país no ano passado? Mais que mataram na guerra todas que os Estados Unidos entrou nos últimos 5 anos. Por que isso? O que está acontecendo com nós, brasileiros? Sabe o que está acontecendo? Nós estamos discutindo o sexo dos anjos em Brasília. Cada vez que morre alguém famoso, todo mundo corre para fazer a lei não sei o que lá. Mas discutir de forma sistêmica o que está acontecendo, como prevenir, porque a segurança tem que fazer prevenção. Nós temos que ter mais efetivo, e aí eu concordo com ele. Praia Grande não admite mais de ter uma população de 310 mil habitantes e ter 420 mil policiais. E Santos tem 430 mil habitantes e tem 900 policiais. É desproporcional a nosso efetivo. E isso eu tenho falado ao governador e ao secretário de Estado. E aí eu faço coro com ele. Mas também tenho consciência de que se a gente colocar mais policiamento só, não vai resolver. Não, porque eu vejo o tráfico de entorpecente nesse país induzir a criminalidade. E cocaína não nasce no bairro, ela vem de fora. Arma não nasce no bairro, ela vem de fora. E cadê o fechamento de fronteira por parte do governo federal? Então o governo federal tem culpa nesse processo. Ele não fecha nossas fronteiras e aí a gente vê. O garoto vai lá, na boca, pega uma arma para ir fazer uma paradinha na praia. E depois devolve a arma. Essa é a função. Eles têm até armeiro, estão organizados. E a gente está refém deles. Essa é uma questão também que precisa enfrentar. Agora, será que essa hipocrisia de a gente começar o seguinte, cadê dinheiro do FAT, dinheiro disso e aquilo? Eu juntaria todos os recursos possíveis e enfiaria em escola de período integral. Garoto, a partir dos 14 anos, tem que estar na escola de manhã e de tarde. Exato. É isso que tem que fazer. Tirar da rua, tirar da rua, ostracismo. De manhã e de tarde. Curso profissionalizante, vai fazer ensino fundamental e o ensino médio normal e na contrafluxo à tarde ou de manhã, ele estará se preparando para uma profissão. O dia inteiro no colégio, prazerosamente, com a grade, um conteúdo prazeroso para que ele sinta à vontade e não estressar ele. E mudar o estatuto. Se ele estiver na rua durante o dia, cata, põe na viatura, vai bater na casa do pai. Começa a dar responsabilidade do pai. Opa. A partir do momento que o filho está na rua e o pai tinha que ser cobrador disso, tem que mandar representar o pai no conselho tutelar e no Ministério Público, porque também ele tem que ser fiscal do seu filho. E se ele não tiver não tiver lá, o pai não estiver em casa, vai no colégio conversar. Exatamente. Sabe por que não vai pra polícia escola? Precisa ter mais. Isso não estou inventando, é assim que é nos Estados Unidos. Você não vê garoto no meio da rua. Você chega, desembarca em qualquer lugar dos Estados Unidos, você não vê as crianças na rua. Aí você pergunta, tem criança aqui nesse país? Tem criança. Estão estudando. Eu vou pedir licença ao prefeito Alberto Mourão, uma análise totalmente realista e que a gente tem que aprender e discutir como tirar e colocar isso no papel. Muito rapidamente, é notório, prefeito Alberto Mourão e amigos do Hora Geral, a grande quantidade de adolescentes e de crianças, e isso me preocupa,
nos semáforos na Rua de Santos, pelo menos é onde eu vivo, né? E estou a maior parte do tempo pedindo moeda, fazendo malabarismo. E recentemente eu perguntei para um desses meninos, não dei moeda, porque eu não sei qual a finalidade daquele dinheiro, se seria para comprar drogas ou para levar para algum maior. E perguntei de onde que ele morava. Ele morava aqui numa cidade próxima, né? E ele tinha apenas 8 anos de idade. Se essa pessoa não encontra dentro de casa um amparo dos pais, nenhum amparo educacional, o que será que vai acontecer com essa criança de 8 anos daqui a alguns anos? Eu não vou responder, nem o prefeito, mas o telespectador já sabe qual é a resposta. Rápido intervalo, eu volto já com a Hora Geral. É rápido, é rápido.